Durante a Primeira Guerra Mundial, os interesses da Grã-Bretanha e da França contribuíram para o aumento das tensões em uma região que é o Oriente Médio. E naquela região existe um conflito entre árabes e judeus. E a Grã-Bretanha, inicialmente, em uns momentos pendia para o lado dos árabes, em outros momentos pendiam para o lado dos judeus. E percebendo que a comunidade judaica era uma comunidade forte, em 1917, a Grã-Bretanha pendeu para o lado dos judeus, assinando a Declaração de Balfour. Essa declaração era uma promessa de que eles iriam ajudar a formar, ali na região do Oriente Médio, um Estado para os judeus que haviam sido dispersos pelo mundo, e eles tinham interesse de ter as suas terras de volta. Então esta declaração é uma promessa que a Grã-Bretanha vai ajudar na formação, na criação de um novo Estado, que é o Estado judeu. E com a vitória na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França dividiram entre si o controle sobre as terras do Oriente Médio. E nos anos de 1930 a 1940, nós vamos observar um novo fenômeno ocorrendo ali naquela região. Para fugir à perseguição nazista na Europa, dezenas de milhares de judeus foram para a Palestina. Com o aumento da população judaica na Palestina, começaram a ocorrer sérios atritos entre os judeus e os árabes que ali residiam, e naquelas décadas também as companhias inglesas e estadunidenses passaram a disputar entre si a prospecção, o refino e a comercialização do petróleo no Oriente Médio. Ainda hoje, nessa área, essas atividades são feitas em boa parte por companhias inglesas e estadunidenses. E após a Segunda Guerra Mundial, veio à tona o conhecimento de que houve um grande holocausto, ou seja, a morte de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazista. E ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria suas tropas da Palestina. Nesse contexto, em 1947, a ONU, em uma assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados. Um seria o Estado judeu e o outro seria um Estado árabe. Nesse contexto, em 14 de maio de 1948, os judeus liderados por David Ben-Gurion fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Daí essa grande parceria que existe até os dias atuais entre Israel e os Estados Unidos da América. Porém, os países árabes não gostaram da ideia e logo reagiram. Reuniram tropas e atacaram Israel e, consequentemente, Israel revidou com ajuda externa e acabou vencendo a guerra, ocupando então cerca de 25% do território reservado aos palestinos no plano da partilha da ONU. Então, originalmente, os palestinos teriam mais direito à terra, mas em função do povo judeu ser atacado, eles revidaram e acabaram conquistando 25% de terras a mais que pertenceriam dessa forma aos palestinos. Mas guerra é guerra. Com a derrota na guerra de 1948, é claro que os palestinos não se deram por vencidos e eles queriam uma revanche. Cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na atual faixa que nós conhecemos como faixa de Gaza e também em países palestinos que circundavam ali o atual Estado de Israel. Tinha início assim a chamada questão palestina, que dura até os dias atuais. O Oriente Médio tornou-se palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes. Tais guerras ocorreram no contexto da Guerra Fria, com Israel sendo ajudado pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética, no período em que os Estados Unidos e a União Soviética, o capitalismo e o socialismo disputavam, mediam força aí, a nível mundial. Vários motivos são apontados pelos especialistas para a existência desses conflitos que parecem ser intermináveis. Segundo eles, as causas seriam as seguintes: a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse da água é fundamental, o controle das áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Oriente que lucram com a guerra. Outro motivo apontado ainda
são as divergências entre islâmicos e judeus, aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. E nós temos pelo menos 4 guerras principais, que são chamadas de guerras árabes israelenses, e sobre essas guerras eu vou falar mais na nossa próxima aula. Nessa aula aqui, estou fazendo apenas um apanhado, né, de como é que surgiu o conflito entre os árabes e os judeus e as consequências, a repercussão disso tudo, bem como a formação do Estado de Israel. E quais foram os efeitos dessas guerras que ocorreram entre árabes e israelenses? Diversos árabes acabaram perdendo seus territórios, suas casas, e um grande número de palestinos, né, foram em busca de refúgio, são chamados refugiados, e passaram a viver em campos de refugiados, em condições precárias. Os palestinos organizaram vários grupos de resistência armada, e o principal desses grupos é chamado de Al-Fatah, que era liderado por Yasser Arafat. Em 1964, esses grupos se juntaram à Organização para a Libertação da Palestina, também conhecida como OLP, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras perdidas. Em 1988, Arafat acabou reconhecendo a formação do Estado de Israel como se fosse uma formação legítima e abriu caminho para a formação de um Estado palestino. E esse é um dos principais objetivos daqueles que querem promover a paz na região. Formar 2 estados, para que ninguém, né, possa viver mais em guerra. Ou seja, o palestino tem o seu local, o judeu tem o seu local, né, e assim todos vão viver, cada um no seu quadrado, cada um em paz. Por causa dessa atitude, em 1995, Arafat recebeu o prêmio como Nobel da Paz. E no ano de 1993, nós vamos ver, inclusive, uma imagem de Arafat apertando as mãos ali de Yitzhak Rabin, né, que era um israelense, era primeiro-ministro israelense, e assinando um acordo de Oslo, que teve como mediador aí o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito de um Estado próprio, de criar o seu próprio Estado. Esse acordo propiciou a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP. Porém, todos os esforços que foram feitos para que houvesse uma paz naquela região foram esforços em vão. E sobre isso nós vamos falar na nossa próxima aula. Inclusive, nós vamos falar sobre os principais conflitos que ali haviam. Esse vídeo aqui foi especificamente para falar sobre a formação do Estado de Israel. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar suas perguntas e dúvidas nos comentários abaixo. Até a próxima aula. Beijo no seu coração. Deixa o like para nos ajudar. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu!